Olá, nossas ouvintes do podcast Deus e Elas! Enfim, voltamos para dar início a este ano de 2023. Eu sou a Ana Barbosa. Jéssica Machado. Cat Lopes. E já vou dar a má notícia logo Que eu de acho começo. que já perceberam, né? Não teve nesse momento agora aquela quarta vozinha calma, tranquila, com um sotaquezinho, um Rzinho puxado lá do Rio de Janeiro, que é a nossa querida Losane. Lozinha, né? Teve outros planos aí para esse ano e não estará conosco no podcast. Nós com certeza sentiremos muita falta. Creio que vocês também, né? Ela já sabe aí o nosso amorzinho por ela, né? Enfim. Mas nós temos a esperança que volte e meia ela virá por aqui. Vai aparecer por aqui como uma das nossas convidadas. Lô, por favor, apareça de volta. Volta, Lô. Isso. Campanha Volta Lô. A gente tinha a campanha do Instagram, então vamos, né, parar com ela e hashtag Volta Lô. Volta Lô, isso, volta Losane. E aproveitando o embalo de hashtag, campanha, redes sociais, Instagram, nós temos uma ótima notícia, né? A gente já falou para vocês aqui no último episódio do ano passado, mas Deus e Elas agora têm as suas próprias redes sociais. Então, sim, nós temos um próprio canal no YouTube, Deus e Elas Podcast. Você pode se inscrever por lá, né? Se você nos ouve pelos streamings, a Cat está se inscrevendo agora, isso aí, Cat Lopes. Eu também tenho. Se você nos escuta nos streamings, ótimo. Se você gosta também do YouTube, quer se inscrever por lá, quer marcar sua presença por lá, estamos no YouTube Deus e Elas Podcast. Estamos também no TikTok, olha só que jovens. Gerações sendo representadas. TikTok Deus e Elas Podcast, que por lá você vai poder acompanhar os cortes, enfim, do podcast. E um canal só nosso, onde a gente vai poder ter muita interação e comentários, directs e tal, que é o nosso Instagram, @Deus e Elas Podcast. Então, se você gosta do Instagram, se você tá por lá e gosta de acompanhar bastidores, alguns posts devocionais, enfim, nós estamos lá, @Deus e Elas Podcast, e nós contamos com você para nos seguir. E além da novidade das redes sociais, nós teremos agora temas mensais, né? Porque você que nos acompanha há mais tempo sabe que antes nossos episódios eram maiores, porém quinzenais. Então, quando a gente veio para os episódios semanais, os episódios ficaram mais curtos. Mas o que já rendeu risada aqui nos bastidores é que nós falamos, e falamos muito, a gente gosta de conversar. Então, a gente percebeu que estava ficando ali muito rápido, muito curtinho. Então, agora nós temos o quê? Temas mensais. Então, todo mês um tema diferente para a gente conseguir conversar sobre esse tema nas 4 semanas do mês. E um episódio do mês ainda vai ser com convidada de fora. Igual a gente teve experiência agora, né, no mês de dezembro. Vocês gostaram bastante, a gente recebeu um feedback bem legal. Então, uma vez por mês teremos uma convidada e um tema mensal. E, para dar início ao ano de 2023, um tema bem leve. Um tema bem tranquilo, assim, pra gente só bater um papo, que é perdão. Uhum. E esse é o tema do nosso mês de fevereiro de 2023. Então, já vou começar, a gente já falou bastante aqui agora no comecinho, eu. Mas afinal, né, quem nunca brigou, teve uma briga em família, né? O tema mensal é o perdão. E o tema do episódio de hoje é perdão, como perdoar a família. O que a gente faz quando tem situações ali na família que causam mágoas? Porque, afinal, quem nunca brigou teve um desentendimento em família, não é mesmo? E pensando nisso, já vou soltar aqui a primeira pergunta, né, do nosso script. Por que será que é tão comum haver brigas em família? Seja dentro de casa, com a família imediata, ou então com os familiares mais próximos. Por que será que é tão comum haver brigas em família? Eu acho que, assim, essa questão, e não é só família, mas eu acho que é uma questão ser humano, né? São cabeças pensando diferente. Eu acho que essa é uma resposta bem clichê, mas é isso, né? São pessoas que pensam diferente. E quando a gente fala em questão de família, por mais que a gente tenha uma criação parecida, são pessoas diferentes. Eu acho que é por isso que acontecem esses atritos. E em família ainda, os grandes atritos, pelo menos na minha,
é com pessoas que debatem o mesmo assunto, falando a mesma coisa, de jeito diferente. Né? A tal da comunicação. Sim. Né? E daí cria um auê para quem tá de fora vendo, sabendo, entendendo a situação de todo mundo e só percebendo, tipo, eles estão falando a mesma coisa. Né? Então, acho que essa questão de serem pessoas diferentes e a comunicação, né? Eu acho assim que a intimidade, quando você fala em família, as pessoas tendem a ter esse grau de sangue, né? Essa conexão de sangue como algo muito íntimo e que te autorizasse a falar de qualquer forma, de qualquer jeito, na hora que você sente com uma liberdade, assim, é meu irmão, é meu tio, enfim, né? O que é válido também para grandes amigos. Quantas amizades de anos, né, que acompanham desde a infância, são rompidas na vida adulta? Eu acho que porque em algum momento você assim, ultrapassou esse limite da liberdade e você disse algo de uma forma que não deveria ser dita. Então, eu acho assim que esses laços construídos ou que você nasce neles, é como se as pessoas tivessem isso como um álibi, né? Como, é minha irmã, deixa eu ligar. Tá. Mas é meu irmão, ele vai entender que eu sou assim mesmo. Então, eu acho que... Porque, vamos pensar, né? Você não discute o mesmo assunto da forma que você conversa às vezes com seu marido, com sua irmã, da forma como você chega no trabalho e conversa com seus colegas de trabalho. Aqui, para o nosso público feminino, quando você está de TPM, aonde que você mantém todos os seus hormônios guardados? Nas suas 8 horas de trabalho. Né? Ou não? A gente sabe um pouquinho. Assim, a gente mantém esse controle, ou seja, nós somos capazes de ter controle. Porque se você está de TPM na igreja, se você está na escala do louvor no dia, se você está no seu ambiente de trabalho, se está com pessoas estranhas, não vira, né? Você não sai falando, tô de TPM, enfim, às vezes muda uma coisinha ali, a gente sabe, mas você pode perceber que nós vamos nos soltando mais à medida com aqueles que nós temos mais intimidade. Seja desde a colega de trabalho, em outros ambientes. Mas é em casa, onde nós temos toda a nossa liberdade, que a gente abre a caixinha, meu filho, e os outros que nos aguentem. Tudo vai ser dito da forma que a gente acha que tem que ser dito, né? Deve, não sei. Então eu acho assim que essa liberdade que nós temos com esses laços construídos sempre fazem a gente não pensar assim, sabe, na forma que a gente conversa, que a gente se relaciona, e a gente simplesmente fala, né, sem medir as consequências, se tá ferindo, se não tá ferindo, se a pessoa aquele dia tá bem, se não tá bem, né. Como mãe, é muito engraçado assim a gente ter esse mesmo olhar, né, às vezes para as outras pessoas, como a gente tem para o nosso filho. Que a gente fala assim, isso é mãe, isso é frescura, isso é mimimi, isso aqui. E às vezes a gente faz a mesma coisa, né? A tia, o tio, o avô, a mãe, o pai, o irmão, sempre. Então, eu acho que também essas brigas, assim, que acontecem, estão relacionadas a essa liberdade. Da mesma forma como o pedir perdão, né, ou voltarem a se falar sem nem pedirem perdão, assim, acontece, pelo menos na maioria das situações, de uma forma muito natural. Falei tudo que eu queria, daqui 5 minutos é como se, né, tipo, ligasse e desligasse o interruptor, assim, é algo muito orgânico. Então, alguns funcionam assim, outros não. E eu acho que a intimidade, ela tem um ponto muito positivo, vários, né? Mas nesse aspecto, assim, tem um ponto muito positivo que muitas vezes a gente não sabe usar. Porque, assim, se você é íntimo de uma pessoa, você conhece essa pessoa.
E muitas vezes acho que a gente fica tanto pensando no eu preciso falar, eu preciso botar pra fora o que tá me incomodando, que eu não penso qual é a melhor forma que aquela pessoa vai receber essa informação. Que daí entra nessa questão que a gente até tava brincando aqui nos bastidores, né? A falha da comunicação, o jeito de falar e tal. Porque como a Jéssica falou, assim, às vezes estão falando a mesma coisa, tem o mesmo objetivo, tem o mesmo foco ali, né, os mesmos argumentos e o mesmo entendimento da situação, mas fala de formas diferentes, assim. Então, eu tô falando isso porque é justamente o que Deus tá me ensinando no momento, assim, sabe? De você conseguir ter aquele olhar no outro, assim, não só tipo, eu tô ferida, eu tô machucada, eu preciso falar. Mas tá, como que eu posso falar isso de uma forma que a pessoa entenda que eu tô compartilhando pra curar aquela situação e não porque eu quero magoar ela, sabe? Então, tipo assim, a forma de falar de que não vai magoar o outro, assim. E a intimidade nos dá isso, lógico, né? Também tem vai da pessoa querer entender, vai da pessoa querer aprender a lidar dessa forma, né? Mas se a gente conhece uma pessoa, a gente sabe se a pessoa é mais calma, se a pessoa não é, se a pessoa, né, enfim, tem N tipos de pessoas diferentes. Então, a gente tendo intimidade, a gente consegue ter essa percepção. Mas precisa ter aquele primeiro passo de querer ter essa percepção, né? Eu acho isso bem importante. Você disse algo bem interessante, né? A gente saber usufruir dessa intimidade de forma sábia. E é interessante que quando a gente quer falar as coisas, nem que seja naquele, brincadeirinha, as coisas são ditas, mas quando precisa resolver um assunto mesmo, como adultos, aí agora, eu ofendi, vou pedir perdão, tem assuntos mais sérios, né? Assim, uma situação que de fato exija isso, né? Que você sabe que magoou, que teve um relacionamento rompido, parece que essa intimidade acaba, né? Que não existe mais, porque daí a gente deixa essa intimidade ser esmagada por tantos outros sentimentos ruins. O orgulho, né, a mágoa. E enquanto se a gente lembrar dessa intimidade que nós temos com a pessoa, esse laço que foi construído, que foi ontem, e não ficar remoendo, né, assim, a situação, quanto mais cedo sente, conversa com adultos que são, pronto, segue a vida. A Cat comentou, né, essa questão tipo de realmente da arrogância, né, que querendo ou não essa falta de querermos perdoar gera em nós. No livro, eu estudei. No livro Humildade, de Andrew Murray, tem uma parte que ele fala assim: a única humildade que é realmente nossa não é aquela que tentamos mostrar diante de Deus em oração, mas aquela que carregamos conosco e sustentamos em nossa conduta comum. As insignificâncias da vida diária são a importância e os testes da eternidade, pois elas provam qual é realmente o espírito que nos domina. Então, acho que assim, perdão tem muito a ver com eu me colocar nessa questão de humildade e reconhecer. Tanto pode ser que, né, o erro partiu de mim, pode ser que não também, mas reconhecer, né, que por mais que eu precise pedir perdão, eu preciso de humildade para aceitar esse perdão e reconhecer que o pedido de perdão da outra pessoa também é válido, porque muitas vezes a gente invalida quando as pessoas vêm pedir perdão pra gente. A gente coloca, será que realmente ele tá pedindo perdão? Eu acho que não. Daí a gente coloca aí uma arrogância, né? Tipo, eu pedindo perdão, eu tô pedindo, o outro eu já não sei. Semideuses, né? A sociedade ultimamente tem desenvolvido essa característica, mas essa atribuição. E eu digo semideuses porque a gente quer ter esse poder, esse controle de julgar, e não somos nós que julgamos. Não cabe a mim julgar. Você falando, Jéssica, me fez lembrar de um trechinho do livro Refúgio Secreto, da Corrie ten Boom, onde ela reencontra um dos soldados lá do período que ela ficou no campo de concentração. Ela o reconhece e ele estende a mão a ela. E por um momento ela fica pensando, né, sobre aquele gesto, sobre tudo que ela passou. Eu acredito que deve ter passado um filme na cabeça dela, né? E ela conta no livro, né, que naquele momento
foi muito claro uma voz assim para ela, né? De quem é você para não estender a mão por aquele que eu já morri na cruz? E aí ela se dá conta assim, quem sou eu? Né? E o quão grande é esse reconhecer o nosso lugar. E onde entra a humildade, porque a humildade também parece que é um atributo desses semideuses. Esse eu não quero ter, né? Não quero. Porque é para fracos, são para pessoas fracas. Enquanto reconhecermos quem nós somos, é o primeiro passo para a gente perdoar. Porque senão eu sempre vou achar que eu sou superior. Antes de nós perdoarmos alguém, nós temos que lembrar que nós somos perdoados todos os dias. Por ninguém menos do que Jesus Cristo. Com um ato de crucificação, com sangue derramado. Com um amor maior que o mundo. Então, não é clichê, né, a gente colocar Jesus na conversa. Porque ele é esse mestre do perdão. É ele que nos ensina essa questão do perdão. Porque se a gente olha para a sociedade hoje, a questão do perdão, eu acho que se tornou mais assim, meio que um caminho terapêutico da gente se desligar daquelas pessoas que nos feriram. Enquanto perdão não é isso. Perdão, eu estou reconhecendo quem me feriu, ou se eu feri alguém, mas nunca começa com o outro. Começa comigo. E até uma coisa que você comentou, né, que é de, então quando tem uma briga, tem um desentendimento, nós precisamos agir como adultos e sentar e pedir perdão e resolver as coisas, né? E como é difícil fazer isso, às vezes, principalmente no primeiro momento, né? Então, realmente, a gente tem muito que olhar para Cristo, entregar para Cristo aquele sentimento, aquele rancor e deixar Deus agir no nosso coração. Porque nem sempre as coisas vão se resolver de imediato pela nossa teimosia, assim, principalmente, né? Que nem tem uma situação... Nosso coração endurecido, né? Sim. E também pra gente se colocar nesse lugar que não foi o outro que fez. Sim. A partir do momento que a gente não olha para nós, sempre tá olhando para o outro, você sempre vai esperar. E às vezes essa espera, a raiz de amargura só tá crescendo, a mágoa só tá crescendo, e o teu coração já tá todo tomado, sua mente tá toda tomada. Sim. Né? Isso já aconteceu comigo, assim, né? Tipo assim, de eu continuar, eu como cristã, no meu entendimento racional, tipo assim, eu tenho que perdoar. Eu tenho que resolver isso. Mas internamente eu não tava conseguindo. E o tempo foi passando, sabe? Tipo assim, eu entendendo, né, na minha cabeça, eu sei que eu preciso perdoar. No momento eu não tô conseguindo. E daí, por um tempo, eu acabei nem levando mais isso pra Deus. Foi criando ali uma raiz de amargura, e mais com essa vibe do retirar pessoas tóxicas da vida e tal. Tipo, fui indo muito pra esse lado, sabe? Sem olhar para o lado cristão, sem olhar para que essa pessoa... Pra história construída, Pra história, a gente tinha muita intimidade e tal. É uma pessoa que eu amo demais, assim. E sem olhar com os olhos de Jesus, né? Como você falou, eu também morri por essa pessoa, eu também amo essa pessoa, você não tem direito de julgar essa pessoa como você está julgando. E foi um processo de 2 anos. Uhum. Até que, chegando perto desses 2 anos, assim, meu coração foi mudando. E eu fui, tipo assim, entregando isso pra Deus de volta. Tipo assim, eu não quero viver dessa forma. Eu quero voltar àquela intimidade, à proximidade e tal. Até que... Aí eu comentei, né, com as meninas que quando a gente propõe um tema para o podcast, parece que Deus vai lá e assim, tipo, trabalha tudo que tem que trabalhar para a gente poder vir aqui no podcast, né? Comentar sobre o assunto, enfim. Com propriedade. Com propriedade, né? Tipo assim, olha, estou passando por isso. E recentemente, bem recentemente, assim, foi um dia que nós sentamos e olha, isso, quero pedir perdão por isso. E foi, assim, uma conversa de horas. E foi tão libertador. Aí você falou, agora Jesus já pode voltar. Porque, assim... Acho que às vezes a gente fica tão nessa onda do mundo de, tipo assim, a pessoa me feriu, a pessoa magoou, então, para a minha saúde mental e emocional, vou cortar essa pessoa. E a gente esquece
como é libertador e lindo viver o perdão. Sim. Para nós, para a pessoa, para ver o que Deus pode fazer, né? Tipo, ver como Deus pode restaurar o nosso coração, pode restaurar relações. E assim, eu já tinha colocado na minha cabeça, entendido, entre aspas, que tipo assim, nunca mais vai ser a mesma coisa. Tipo assim, eu já tinha perdido as esperanças, porque não é possível. Tipo, não tem como mais, não vai ser do mesmo jeito. E aí Deus vem assim, sabe, tudo tipo, comover e tal. E talvez os 2 anos foi o tempo que era necessário para curar os 2 corações, né? E tipo assim, resumindo a história, como é lindo viver o perdão, né? Tipo, viver o perdão entre 2 pessoas, assim. Então, Deus pode restaurar, Deus pode nos capacitar de perdoar e receber o perdão, assim. Então, foi uma experiência bem impactante. Isso que você falou, assim, de às vezes não voltar a ser o que era antes, às vezes Deus está preparando algo melhor para essa relação. Realmente, pode ser que não vai ser a mesma coisa. Vai ser melhor do que vocês duas tinham imaginado. Às vezes a gente precisa passar pelo turbilhão para realmente apreciar e ver a beleza de uma relação. É que eu acho que envolve a nossa maturidade também. A gente passa por diversas situações, e aqui quando a gente fala de perdão, a gente não está falando só das coisas simples, a gente está falando daquilo que também é muito complexo, né? E dentro dessas relações acontecem coisas muito profundas, acontecem traições, acontecem abusos, acontecem coisas muito profundas. Mas em tudo isso, Jesus nos ensina. E se Jesus não está no meio, se a gente não leva para ele de fato, a gente pode viver toda uma vida com isso lá no nosso coração e a gente não vive uma vida plena, né? E quando a expressão, né, liberar perdão, não é para o outro, é para mim. É a minha vida com Deus, é sobre a minha eternidade. E eu quero ler para vocês um trechinho do que o Gary escreve no nosso livreto O Risco do Perdão. Ele cita, né, Lucas 17, 3, 4, que diz assim, que são as palavras de Jesus, né? Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Gary faz um comentário sobre esse versículo aqui, mas lendo agora para vocês, e conforme aquilo nós já conversamos, né, me veio algo. Como aqui Jesus já está nos ensinando de início, né, que não é o nosso papel julgar. Se ele vier a nós 7 vezes ao dia, não é o nosso papel, acho que ele fez de novo, ele está tirando com a minha cara, não vou te perdoar não, você tá... não é verdadeiro esse teu perdão, não é o nosso papel fazer isso, né? Mas seguindo ao comentário do Gary, ele diz assim, em Lucas 17, Jesus estabeleceu valores elevados a seus seguidores. Surpreendentemente, sua mensagem foi baseada num alerta: acautelai-vos. De um lado, precisamos tomar cuidado para não levar outros a pecar. Por outro, devemos resistir à tentação de manter aqueles que pecaram contra nós numa caixa de castigo emocional, fazendo-os se desculpar indefinidamente por seus erros. A declaração sobre perdoar 7 vezes em um dia foi tão forte que levou os ouvintes do Senhor a gritar, aumenta a nossa fé. Os discípulos sabiam que precisavam da ajuda de Jesus para perdoar daquela forma. Não é nossa habilidade natural, né, essa questão do perdão. A gente comentava aqui antes da gente iniciar a gravação, nós não fomos criados para essas coisas. Eu creio assim que quando Deus nos fez lá no Jardim do Éden, essas situações elas não iriam ocorrer. Nós não fomos feitos para
Para lidar com isso. Eu acho que é por isso que é tão difícil a gente lidar com a ofensa, com a maldade, com a traição, com o pecado. Porque foi a partir da queda que o pecado entra e a gente, de repente, precisa conviver com todas essas coisas que nos machucam. Então, não é do nosso natural. Mas Jesus nos ensina sobre isso. Me tragam para a vida de vocês. Deixe eu entrar na situação, né? Algumas coisas podem levar mais tempo, outras menos, mas sem Jesus elas não se resolvem. Nós não temos essa capacidade em nós. Quando a gente lê essa orientação de Jesus, né, sobre quantas vezes normalmente a gente faz piada disso, a gente brinca, porque é algo assim tão surreal para nossa realidade. A gente faz a continha, né? E fica naquele... Mas esse deve ser o nosso grito também. Senhor, aumenta-nos a fé. Porque é a partir da fé. Porque aqui eles na hora já sabendo que por eles mesmos, que por nós mesmos, nós não somos capazes. E aí lembrando, né, de que Jesus foi ele que morreu na cruz por todos. Por todos. Então quem somos nós, né? Não é dos nuances da vida a coisa mais fácil a se fazer e obter. Eu acho que uma questão que a gente falou também de sermos adultos e, né, termos a postura de adultos, é porque essa questão de ser adulto ela é muito contraditória, né? Porque ao mesmo tempo que eu tenho que ser adulta, o meu ser adulto é saber que o outro é superior a mim. E eu acho que na nossa cabeça às vezes isso é meio contraditório. Sim. Algo interessante assim da gente também aprender, né? O que é o perdão? Aonde eu aplico o perdão? Assim também para a gente não trazer apenas uma palavra para generalizar tudo o que acontece. Tudo é perdão? Não, existe desculpa, existe perdão, existe compreensão, existe... não, isso não foi nada... Né? Eu acho que a gente também precisa saber colocar cada ato no seu devido lugar. Voltando ao que Gary escreve no livreto O Risco do Perdão, lembrando, gente, que se vocês se interessarem por algum dos livros que nós citamos aqui durante o podcast, nós agora também vamos deixar eles na descrição e vocês podem estar solicitando pelo e-mail brasil@pãodiario.org ou mandando um direct pra gente agora. Deus e Elas Podcast. Ou fazendo um comentário, né, pela mídia que você vai estar acompanhando o podcast. E, enfim, são aqui da nossa editora, Publicações Pão Diário. E vocês podem, né, estar verificando valores, como adquirir, enfim. Tem no site também. Olha, temos o site publicaçõespãodiario.com.br, lá vocês também encontram, tá bom? Voltando ao texto, Gary escreve assim: o perdão não pode ser nossa primeira resposta, nem pode ignorar a realidade do mal. Se um ato pode ser desculpado, ele precisa ser compreendido, não perdoado. O perdão se aplica ao indesculpável, ele não ignora ou nega o pecado, se fazendo de cego. Ou seja, nós colocamos cada coisa no seu devido lugar. Então a gente não traz algo simples, eleva a um lugar muito alto, porque aquele dia eu tô de TPM, não tô legal, né? Mas a gente sabe colocar cada coisa no seu lugar. E aquilo que precisa de perdão, nós vamos sentir esse peso no nosso coração. E a gente tem que levar aos pés de Jesus assim o quanto antes, porque é algo que nos afasta de Deus. Perdão, não perdoarmos nos afasta de Deus. Spurgeon fala algo assim muito pesado até, né? Ele tem uma frase que ele diz que se você ainda não perdoou, fazer a oração do Pai Nosso é como ler uma sentença de morte. De tão sério que é a questão do perdão. A gente não pode simplesmente agora colocar as coisas nessa categoria de pessoas tóxicas, não quero mais me relacionar com elas. Com essa aqui agora eu não tenho mais afinidade, eu não tenho afinidade com ela, então também eu ignoro total. Essa aqui eu também, sabe, não é assim. A vida não funciona assim. E lembrando coisas que a gente fala em todos os episódios, né? A questão do relacionamento. Manter o nosso relacionamento com Jesus e não deixar que as coisas
que o pecado traz influencia no nosso relacionamento com Deus. Perdoar não significa que nós vamos também acertar tudo e tudo voltar ao nosso seio, né? A ficar, muitas coisas mudam dependendo, né, da situação. E aqui eu volto a falar, cada ato tem o seu lugar. E é tema do Fora o Próximo, o outro podcast. Então não vamos aprofundar nisso. Sim. Mas assim como o perdão ele não banaliza o pecado, nós também não podemos trazer o pecado e deixar ele dominar por não perdoarmos. Porque aí ele vai estar rompendo o nosso relacionamento com Jesus. Porque rompendo o nosso relacionamento com Jesus, a porta está escancarada para tantos outros males. A porta ficou aberta. Sim. Uma outra coisinha também que, assim, vamos só pincelar, né? Quem sabe no próximo podcast a gente consiga entrar um pouquinho mais a fundo nessa questão também. Nós sabemos o quão peso tem aquilo no nosso coração, quão aquilo nos feriu, de fato nos magoou, que se nós olharmos para aquelas palavras que são ditas antes da morte ou no momento da morte, onde verdades vêm à tona, onde as pessoas elas finalmente são capazes de serem honestas e dizer tudo o que sentem, porque sabem que é o último momento. Talvez se a gente trouxesse esse sentimento, sabe, para o nosso dia a dia, e aqui eu trago esse contexto de vida eterna, porque Jesus pode voltar de forma individual ou coletiva a qualquer momento. Então, se a gente consegue olhar para essa questão do perdão com esse imediatismo, a gente consegue resgatar essa honestidade, porque nós somos capazes disso. E esse senso de urgência de colocar a nossa vida em ordem, esse senso de urgência da gente ter essas conversas de adulto, sabe? Da gente conversar e falar assim, isso me magoou, ou eu te perdoo por isso, ou eu te peço perdão por aquilo, né? Da gente colocar a nossa vida em dia. Eu acho que se nós formos capazes de construir esse nosso dia a dia, sabe, né, com os nossos olhos no céu, na eternidade, como a gente também já tem comentado nos últimos episódios, né, a gente tem falado muito disso, a gente consegue trazer esse senso de urgência em relação ao perdão, a seriedade do perdão, esse rompimento que a falta do perdão traz, no nosso relacionamento com Deus, e principalmente aquilo que a gente acha que nós não somos capazes de fazer ou de vencer, né, ou da gente chegar nesse lugar de humildade, ou de nós vencermos a arrogância, ou cada uma teve o seu tempo, mas quanto tempo a gente consegue, sabe, trazer esse senso de urgência, porque é para ontem, é para hoje, porque Jesus pode vir agora, sabe? Então, olharmos para o assunto do perdão assim com seriedade no momento que a gente vai tomar a ceia, que é sempre um momento, né? Pelo menos uma vez no mês você tem esse momento de reflexão sobre o perdão de uma forma mais séria, né? Mas a gente faz esse exercício, né, de trazermos isso para o dia a dia, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o minuto daqui a pouco. A gente tá gravando e pode ser que... Puf, só fica as roupinhas. Amém! Ora vem, Senhor Jesus! E quão especial a gente estar preparado para dizermos, né? Ora vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E eu sei que os nossos ouvintes devem agora, de repente, estar, né, trazendo à memória diversas situações corriqueiras, situações que se permitiram ou que com o tempo, né, foram deixadas, situações seríssimas, né, mas que você não esqueça de colocar Jesus. Traga Jesus, né, para essa situação e que Ele traga tudo que nós precisamos para perdoar ou para pedir perdão, porque é só Ele, e que Ele aumente a nossa fé para isso. Amém. Amém. E um outro tópico, assim, também difícil de lidar e de deixar Deus trabalhar no nosso coração é o auto-perdão.
que é o tema do nosso próximo episódio do podcast. Então, continue com a gente na semana que vem. Toda quarta-feira, um episódio novo do podcast Deus e Elas. Nossa, o papo foi tão assim, né, que eu tô até mais séria agora no encerramento. Mas não esqueça, nós temos agora as nossas redes sociais. Então é o Instagram Deus e Elas Podcast, YouTube Deus e Elas Podcast e o TikTok também Deus e Elas Podcast. Por lá você vai poder bater um papo com a gente, comentar, mandar os seus feedbacks, curtir nossas fotos, os reels e TikToks e shorts, enfim. Você está super mais que convidada para nos acompanhar em todas essas redes. E se você puder, também nos ajude compartilhando, né? Estamos aí no comecinho das 3 redes, então nós precisamos e muito do seu apoio. Então é isso, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau! Tchau. Tchau, tchau, até.